Quando um homem poderoso fala em capturar outro, não é apenas uma ameaça política. É um sinal claro do mundo que estamos a construir. Um mundo onde a força substituiu o pensamento, onde a intimidação vale mais do que o diálogo e onde o medo passou a ser uma linguagem aceitável. Mas o que esse tipo de gesto revela sobre nós, sobre o poder e sobre a sociedade que assiste e aplaude? O poder moderno já não precisa agir em silêncio. Ele atua em público. Ele precisa ser visto. A ameaça, quando dita diante de câmaras, não é feita apenas ao alvo. Ela é feita a todos nós. O que está em jogo não é a captura de um homem, mas a exibição de uma possibilidade. Eu posso. Nietzsche já alertava que quando a força se torna espetáculo, ela deixa de ser instrumento e passa a ser identidade. Para Nietzsche, o ser humano não é movido apenas por leis ou moral, mas por algo mais profundo, a vontade de poder. Não apenas o poder político, mas o desejo de afirmar-se, dominar e impor sentido ao mundo. Quando líderes falam em capturar, eliminar ou esmagar, eles não estão apenas governando. Estão afirmando uma narrativa silenciosa. Sou mais forte, logo estou certo. O problema é que quando a força se torna argumento, o pensamento torna-se inútil. Schopenhauer foi ainda mais duro. Para ele, a vida é sofrimento, e o ser humano, quando movido pela vontade cega, transforma o outro em obstáculo. Antes de destruir alguém, é preciso retirar-lhe a humanidade. O outro deixa de ser um homem e passa a ser um símbolo, um inimigo, um nome que pode ser apagado. É assim que a violência se torna aceitável. Não porque seja justa, mas porque já não sentimos nada. Talvez a pergunta mais inquietante não seja sobre quem ameaça, mas sobre quem assiste. Porque tantos se sentem confortáveis quando alguém promete resolver tudo pela força? Porque pensar dói. Duvidar cansa. Escolher assusta. Kierkegaard dizia que o maior desespero do homem é ser livre. A liberdade exige responsabilidade, exige reflexão e exige solidão interior. Quando alguém forte aparece e diz, deixa comigo, muitos sentem alívio. Mas esse alívio tem um preço. O abandono do pensamento. Talvez você não seja um líder, talvez não tenha poder algum, mas quantas vezes você já aceitou uma opinião sem pensar? Quantas vezes repetiu uma frase apenas porque era mais fácil do que questionar? Vivemos num mundo onde a força grita e o pensamento sussurra, e quase ninguém quer escutar o que sussurra. Quando a ameaça substitui o argumento e o medo ocupa o lugar da razão, não é apenas a política que adoece, é o próprio pensamento que morre. O que podemos aprender dessa situação é que o maior perigo não está na força de quem ameaça, mas na passividade de quem aceita. Quando deixamos de pensar, entregamos o mundo àqueles que gritam mais alto. E um mundo sem pensamento está sempre pronto para obedecer. Recentemente, uma cena chamou a atenção mundial. Donald Trump fez declarações e gestos sobre a situação política na Venezuela. O mundo observou cada palavra, cada expressão, cada silêncio. Mas mais do que política, o que podemos aprender observando essas atitudes? Cada gesto, cada pausa, cada decisão diante de câmeras é um reflexo do poder humano e de como a autoridade se manifesta. Não se trata de apoiar ou criticar, mas de entender a linguagem do poder e o impacto de nossas ações quando somos observados. Assim como Trump, o presidente venezuelano também se posicionou de forma que cada expressão e silêncio foi analisado globalmente. O que isso nos mostra? Que qualquer gesto, por menor que pareça, carrega significado e repercussão, e que interpretar essas ações exige olhar além da superfície. Filósofos como Nietzsche nos lembram que a vontade de poder não está apenas em governar, mas em cada decisão, em cada escolha que molda o mundo ao nosso redor.
A observação atenta do comportamento humano, mesmo em situações de grande tensão, nos permite refletir sobre responsabilidade, percepção e consequências. O que podemos aprender dessa situação? Que todo ato, mesmo o mais silencioso, pode ser interpretado de múltiplas formas. Que poder e observação caminham juntos e que nossa própria vida, assim como a de líderes, é repleta de gestos e decisões que influenciam os outros. Olhar com atenção, questionar, interpretar e refletir. Essa é a lição que fica.